Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Bom dia, Lívia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Pessoal, hoje a gente vai entrar na última parte aqui da farmacocinética, que é metabolismo e eliminação de fármacos. Mas antes da gente prosseguir, eu queria, na verdade, reafirmar um conceito com vocês. Corrigindo a atividade de vocês da quinzena anterior, eu acabei percebendo que um conceito ficou talvez um pouco confuso em relação à forma farmacêutica e absorção. Havia uma questão que falava que a forma farmacêutica líquida ela era melhor absorvida, né? Na verdade, o que aconteceu de confusão foi o seguinte: o pessoal talvez tenha entendido que na forma farmacêutica líquida, ou seja, um xarope, uma suspensão, essas moléculas estão num tamanho menor do que, por exemplo, numa forma farmacêutica sólida. A gente tem diferença de absorção de forma farmacêutica líquida para forma farmacêutica sólida, mas não é pelo tamanho da partícula, porque a molécula do fármaco, se ela for incorporada numa forma líquida ou numa forma sólida, o tamanho da molécula é o mesmo, tá? O que difere é justamente quando a gente tem uma forma farmacêutica sólida, um comprimido, esse comprimido precisa ser dissolvido, ou seja, é a liberação dessas partículas que vão fazer com que a absorção numa forma farmacêutica sólida seja mais lenta. Mas o tamanho da partícula é o mesmo, entende? O tamanho da molécula é o mesmo. Então, o que difere para a gente em termos de absorção? Por que uma forma farmacêutica líquida ela faz efeito mais rápido? Por quê? Na verdade, porque a gente não precisa dissolver, essas partículas não precisam se liberar dessa forma sólida, elas já estão prontamente absorvíveis, porque elas já estão lá soltinhas, nadando no líquido, diferente de um comprimido, porque esse comprimido ele precisa ser dissolvido, e aí esse processo de dissolução, ele leva tempo, e aí ele vai acontecer não necessariamente totalmente no estômago, uma parte pode chegar no intestino ainda retida nessa partícula sólida, e aí demorar um pouquinho mais para liberar. Então, por isso que a gente tem essa diferença de pico de absorção de forma farmacêutica líquida para forma de farmacêuticas sólidas. E eu só queria reafirmar isso com vocês, tá? Não tem a ver com o tamanho da partícula, não. A molécula do fármaco é sempre a mesma, tá bom? O que vai diferir aí é como ela está pronta para absorção. Na forma farmacêutica líquida, ela já está pronta, e aí ela não precisa se dissociar de nada, rapidamente o corpo consegue captar aquela molécula, e numa forma farmacêutica sólida, esse processo precisa acontecer ainda. Essa molécula precisa ser liberada para que ela esteja prontamente absorvível. Tudo bem? E aí, oi. Eu tive uma dúvida no exercício dessa quinzena, que a gente entregou agora para você. Eu acho que a Mabelle até chegou a comentar com você. Mas eu queria. Tá falando comigo, só que eu não tô vendo quem É tá a falando. Júlia. Oi, Júlia. Eu queria saber do conceito mesmo. Você colocou uma questão falando de uma substância para a gente considerar ela como uma base fraca, mas você colocou o pKa igual a 5,4. Isso acontece mesmo? Uma substância básica com pH ácido? Então, na verdade, quando ela é classificada como base ou como ácido, tem a ver da capacidade dela de doar ou receber prótons. Então, se for uma molécula, na verdade, a questão é mais para a gente trabalhar o conceito, né? Mas existe sim a possibilidade de uma molécula, né? Às vezes receptores de prótons, ou seja, como base. Mas a verdade é justamente o conceito, se vocês haviam entendido o conceito, né? Porque quando a gente fala que por mais que a molécula tenha um pKa baixo, ela é base, quer dizer, ela se comporta então como uma aceptora de elétrons, né? Então aí o conceito a ser pensado acima disso é como base, ou seja, na forma molecular ela estaria carregada e na forma dissociada ela estaria neutra. Então, no caso, se ela por mais que ela tenha um pKa baixo, se ela é considerada básica, é isso que acontece com ela.
E aí, então, ela seria melhor absorvida na forma dissociada, né, que estaria sem carga. Entende? Entendi, sim. Obrigada. Entendeu? A Mabelle entrou em contato comigo, mas vocês entenderam, né? Realizaram a questão direitinho, né? Sem problemas. O mais importante é o conceito. Na prática de vocês, a maior parte não vai, esse conceito nem é tão necessário, como eu falei, ele já vem pronto. Mas, de repente, se alguém quiser fazer anestésio, e aí vocês vão rever esses conceitos, às vezes até aprender a calcular o pKa. Tá bom? Bem, vamos em frente. Aí é importante também vocês olharem a atividade que eu postei segunda-feira, verem se tem alguma dúvida. Se tiver, a gente discute aqui também, né? Para não ficar dúvida nenhuma, tá bom? Não deixem para, às vezes, olhar a atividade perto de entregar, não, porque às vezes fica a dúvida e fica um pouquinho mais difícil de esclarecer. Tá joia, Laura, sem problema, tá? Vamos iniciar, então, essa última parte aqui da farmacocinética, que é a questão do metabolismo e eliminação dos fármacos. Eles são discutidos, são dois parâmetros farmacocinéticos discutidos juntos, por quê? Eles vão objetivar a eliminação dessas substâncias do corpo. Então, na verdade, para a maior parte das moléculas de medicamento, essa eliminação vai acontecer por dois processos. Então, para que uma molécula do fármaco consiga ser eliminada, né, da circulação e dos órgãos também, que a gente viu na aula passada que esses órgãos podem gerar depósitos, mas para que ela consiga ser eliminada, na maior parte das vezes ela precisa passar pelo metabolismo, que é a conversão enzimática de uma substância em outra dentro do organismo, para que ela consiga, então, ser eliminada. O metabolismo, na maioria das vezes a gente vai ver que ele acontece de fonte hepática, né? Então o metabolismo é hepático. A gente tem algumas exceções, né? O metabolismo às vezes pode acontecer na própria circulação, enfim, mas o metabolismo, ele tem como objetivo, na verdade, transformar aquela molécula de medicamento numa molécula mais fácil de ser eliminada. Porque quando a gente fala em eliminação, que é a saída do fármaco do organismo, essa eliminação ela acontece também primariamente pela urina, né, que é a via fisiológica que a gente tem para a eliminação da maior parte das substâncias. É claro que principalmente, se a gente falar, por exemplo, algumas moléculas conseguem ser eliminadas pelo suor, pela saliva, pelo leite, pelas fezes. Então, a gente tem também, ou até pelo próprio pulmão, dependendo da via de administração e da forma farmacêutica, mas a maior parte das moléculas, ela tem eliminação renal, né, então na urina. E aí a gente lembra que a urina, ela é constituída primariamente de água. Então, para que o fármaco consiga ser eliminado, ele tem que ter uma característica mais polar. E aí, isso acaba indo contra o conceito, né, ideal para que a molécula seja absorvida. A gente viu que para que a molécula consiga passar essas membranas biológicas de maneira passiva, né, sem gás de energia, sem ser por transportadores, o ideal é que ela seja mais lipossolúvel, tendo em vista o constituinte lipídico das membranas biológicas, né, que são constituídos dessa bicamada lipídica. Então, o ideal é que a molécula tenha essa afinidade química para que ela consiga fazer esse transporte, tanto para os líquidos intersticiais, quanto para o próprio plasma, que é o compartimento principal, onde ela vai ser distribuída. Então, para que ela consiga ser melhor absorvida, o ideal é que ela seja mais lipossolúvel. Entretanto, para que ela seja mais eliminada, o ideal é que ela seja mais hidrossolúvel. E aí, esse processo de metabolismo, ele vem justamente nesse sentido. Então, o metabolismo, ele acontece sempre que a molécula precisar se tornar mais polar, né? Mais polar para que a gente consiga eliminar ela com eficiência via renal. Então, esse é a maneira, né, a via como a gente tem a eliminação da maior parte das moléculas de uso clínico. É claro que a gente tem exceção, e a gente vai conversar dessas exceções também. Mas metabolismo, então, e eliminação são processos discutidos em conjunto, porque eles objetivam a eliminação da substância
do organismo. Quando a gente fala de um fármaco, a gente fala de xenobióticos, então de substâncias que são exógenas, né, que acabam modulando a função fisiológica, e aí então o corpo ele quer eliminar essas substâncias. Na verdade, não é que ele queira eliminar, né, é o que ele foi programado para fazer. Então, quando a gente fala dessa parte metabólica, o fígado, que é o principal órgão que vai promover esse metabolismo, ele não faz o metabolismo porque é uma molécula de medicamento. Ele faz esse metabolismo porque a molécula ela é mais apolar, e aí ele foi programado para pegar moléculas mais apolares e converter elas em moléculas mais polares. E aí, fisiologicamente, a gente percebe esse mecanismo. Por exemplo, quando a gente fala da degradação da hemoglobina, né? Então a gente lembra que a massa, ela carrega hemoglobina, e aí no final, aproximadamente de 120 dias, essa massa ela vai ser degradada, porque ela perde o componente elástico dela. Em massa, ela precisa ter uma membrana mais elástica para ela poder passar pelos capilares, né, cedendo oxigênio e tudo mais. No final desse processo, né, quando é detectado que essa membrana da hemácia vai perdendo esse potencial de elasticidade, digamos assim, essa hemácia então é encaminhada para o sistema retículo endotelial hepático e aí ela vai ser metabolizada. Então, da degradação da hemoglobina, a gente tem o ferro, o grupamento protoporfirínico e a globina. O ferro a gente reutiliza, tá? A globina é proteína, entra aí no ciclo dos aminoácidos lá da bioquímica para a gente poder também metabolizar, converter em amônia, ureia e eliminar. Ou então reutilizar esses aminoácidos. Esse grupamento protoporfirínico é um grupamento altamente lipossolúvel. Então, ele vai sendo degradado, né, até a gente conseguir eliminar. Então, a protoporfirina, ela é degradada em bilirrubina indireta, na verdade, em biliverdina, né, depois em bilirrubina indireta. Essa bilirrubina é muito lipossolúvel, então ela precisa ser encaminhada para o fígado metabolizar ela e hidrossolúvel, mais polar. Por quê? Para que a gente consiga eliminar essa molécula na urina. Então, eu digo isso para que vocês entendam que isso é um processo fisiológico. Então, não vai acontecer o metabolismo de uma molécula, né, porque ela é medicamento. É porque o fígado, o corpo, a fisiologia, ela é programada para isso. Para que a gente consiga eliminar essas substâncias com eficiência na urina, qualquer substância endógena com eficiência na urina, ela tem que ser uma substância mais mais hidrossolúvel. E aí, essa parte, então, que o metabolismo vai realizar. Então, ele vai fazer essa conversão, tá joia? E aí, o processo de eliminação das substâncias dentro do corpo, elas acontecem, né, as principais vias nas quais as substâncias e os metabólitos são removidos, principalmente pelo sistema renal. Então, a gente volta um pouquinho no final da aula a conversar um pouquinho sobre a fisiologia renal, né, como é que acontece esse processo de eliminação de substâncias que estão dentro do corpo, e aí no geral, e o medicamento é claro que vai entrar nesse grupo também. O sistema hepatobiliar, então o fígado, ele tem funções primordiais, né, para o corpo humano. Uma das funções é, como a gente falou, o metabolismo. Mas o fígado também consegue fazer uma eliminação de uma parte de substâncias mais lipofílicas, mais apolares, né? Mais lipossolúveis. Porque o fígado, dentre as funções dele, a gente tem a função de produzir bile, né? A bile, ela é constituída dos ácidos, dos sais biliares, né? Mais colesterol, e aí ela é armazenada na vesícula e liberada lá no intestino a cada processo de alimentação. Qual que é a finalidade dessa bile? É basicamente emulsificar os componentes lipídicos da dieta, e aí, para a gente conseguir reabsorver. Então, essa bile é jogada no intestino, ela emulsifica, ela faz com que esses componentes lipídicos, colesterol, triglicerídeos, que vão estar em moléculas menores, vitaminas lipossolúveis, como vitamina A, D, E e K, que esses componentes consigam, então, serem formados, ter uma formação de micélio e a gente consiga absorver. Uma parte dessa bile, ela vai ser eliminada via intestinal. Então, né, uma parte dessa bile não é reabsorvida.
Então, a gente tem, dentro desse sistema hepatobiliar, uma via também alternativa para a eliminação de algumas substâncias mais lipossolúveis. Por quê? Essas substâncias lipossolúveis, elas vão chegar no fígado. E aí o fígado vai começar a fazer o metabolismo delas. Mas por afinidade, elas podem acabar ficando um pouquinho mais retidas na bile, porque elas são mais lipossolúveis, substâncias mais lipossolúveis. E aí, o corpo, né, quando ele vai fazer essa eliminação da bile, ele acaba eliminando também esse fármaco a nível intestinal. Entretanto, nós vamos aqui perceber que essa via de eliminação via sistema hepatobiliar, ela acaba não sendo uma via muito efetiva, porque fisiologicamente essa bile é eliminada no intestino para ser reabsorvida. Então a gente tem reabsorção da maior parte da bile que é excretada no intestino em cada processo alimentar. E aí quando essa bile ela é reabsorvida, é claro que se a molécula do medicamento está lá emulsificada, dissolvida nessa bile, ela também vai acabar sendo reabsorvida. Lívia, mas você falou que uma parte da bile é eliminada. Cerca de 10% dessa bile vai ser eliminada via intestinal. Então, se um fármaco, por afinidade química, conseguir, né, aqui se incorporar a bile, quando ele for liberado no intestino, uma parte pequena dele sim vai ser eliminada via fezes. Por quê? Porque vai estar ali na bile. Como uma parte dessa bile é eliminada, né, uma parte do fármaco também vai ser eliminada. O principal problema dessa via do sistema na hepatobiliar é justamente essa reabsorção que acontece. Porque aí a molécula vai ser então emulsificada, a molécula do medicamento vai ser então emulsificada ali, liberada juntamente com a bile ali no intestino, e quando essa bile for reabsorvida, a maior parte das moléculas então é reabsorvida, volta para a circulação, e aí ela vai ter que chegar no fígado de novo para esse processo ir acontecendo. Então, é um sistema possível de eliminação, alternativo, importante para ser pensado em pacientes que têm problema renal. Um paciente que tem uma insuficiência renal deve-se sempre pensar em medicamentos que têm essa via de eliminação, a via hepatobiliar, porque poupa o rim. Né? É um sistema de eliminação dependente do rim. Entretanto, meninos, eu lembro para vocês que, na maioria das vezes, não é um sistema de eliminação muito eficiente. Então, o processo de eliminação dessas substâncias no organismo, ele vai acontecer de forma um pouquinho mais lenta, justamente por conta desse processo reabsortivo. Mas existem alguns exemplos aí de fármacos que têm eliminação hepatobiliar e que, nesse contexto, devem ser escolhidos para pacientes com insuficiência renal, tá bom? Então, sempre que você estiver trabalhando com paciente que tem esse problema renal, aí toda a parte farmacocinética dos medicamentos tem que ser revista. Que a gente lembra que vai ter um comprometimento, né, nessa questão, principalmente de eliminação, retenção de fármacos. Claro, Júlia. O que acontece é o seguinte, a gente tem, então, as 3 principais vias de eliminação aqui dos medicamentos, que são os rins, o sistema hepatobiliar e o pulmão. O rim, ele acaba, né, promovendo a eliminação em maior quantidade das substâncias que são mais hidrossolúveis, porque a urina tem a matriz aquosa, né, a água principal constituinte aí da urina. Substâncias que são mais lipossolúveis, mais apolares, elas ou precisam ser muito metabolizadas para conseguirem ser eliminadas, ou então, uma alternativa para a eliminação dessas substâncias é o sistema hepatobiliar. Porque uma das funções do fígado é justamente a produção da bile. Então, a bile, né, que é composta dos sais biliares, do colesterol, ela tem como função emulsificar os componentes lipídicos da dieta e promover a absorção desses componentes, né? E aí, então, em cada processo alimentar, a gente joga a bile no intestino, essa bile vai emulsificar esses componentes e a gente consegue fazer reabsorção de colesterol exógeno, triglicerídeo exógeno, vitaminas lipossolúveis, tá? Aproveitando, então, esse componente mais apolar da bile, essa matriz mais apolar, alguns fármacos que têm essa estrutura mais apolar, por afinidade química, acabam ficando retidos aqui nessa bile. Eles acabam indo para a bile. E aí, a cada vez que o corpo for eliminar a bile, ele acaba eliminando também uma parte desse fármaco lá no intestino.
O principal problema dessa via de eliminação pelo sistema hepatobiliar é que a maior parte dessa bile vai ser reabsorvida. E juntamente com ela, será absorvida a molécula do medicamento também, né? Uma parte pequena da bile que é eliminada no intestino, ela vai ser secretada via fezes, uma parte pequena, cerca de 10%, e é claro, então, uma parte do medicamento que estiver nessa parte da bile que não vai ser reabsorvida, ele vai ser eliminado. Mas a maior parte desse medicamento, que tem por via de eliminação hepatobiliar, ele vai acabar sendo reabsorvido. A partir do momento que ele é reabsorvido, ele vai entrar na circulação de novo, ser distribuído, enfim, ter que passar pelo fígado novamente para ser metabolizado, para conseguir ser eliminado. Então, Júlia, é uma via alternativa, essa via, né, do sistema hepatobiliar, interessante e importante para alguns pacientes que têm problema renal, mas ela não fornece uma eliminação muito efetiva, tá? Os fármacos, eles não vão ter uma via de eliminação fecal, porque a bile ela vai ser incorporada lá no bolo fecal, né, nas fezes, ela não vai ter essa via de eliminação fecal, uma via muito efetiva na eliminação dos fármacos. Mas é um sistema de eliminação importante para pacientes que têm um comprometimento renal. Porque lá, né, nesses pacientes, que é ótimo, o rim pode acabar retendo mais essas moléculas, e aí, qual que é o problema do rim não conseguir eliminar com eficiência as moléculas de fármacos, meninos? Porque aí vai aumentar a concentração dessa substância na circulação, isso pode aumentar a quantidade de fármaco livre, e aí gerar efeito tóxico. Então, no paciente que tem algum problema renal, né, o ideal é que a gente pense, né, que se pense sempre medicamentos que têm como eliminação o sistema hepatobiliar. Nem sempre é possível, mas é o ideal, tá? Uma outra via importante para a eliminação das substâncias dentro do organismo é a via pulmonar. É claro que quando a gente pensa num medicamento que é administrado via oral, esse medicamento não é volátil, não é nada disso. Então, a via pulmonar ela é uma via que não é possível nesse contexto, né? A gente tem eliminação de moléculas via pulmão? Não, normalmente não. Mas é uma via importante para fármacos que são administrados via pulmonar. Então, a gente tem aqui nesse contexto, por exemplo, os broncodilatadores, alguns corticoides, né, que podem ser administrados no contexto do paciente com asma, por exemplo, com DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, e é uma via fundamental e muito importante para os anestésicos inalatórios. Então, nós vamos ver que a anestesia, né, ela é dividida em anestésicos locais e anestésicos gerais. Os anestésicos gerais, meninos, são aqueles que vão promover uma depressão generalizada do sistema nervoso central. O paciente fica desacordado, né? É quando você quer fazer, às vezes, uma cirurgia de tórax, abdômen, então o paciente ele tem que estar desacordado. E tem que ter suprimido todos esses reflexos aí, dolorosos, musculares, enfim. E aí, então, nesse componente de anestésicos gerais, a gente tem divisões, tá? A gente tem os anestésicos inalatórios, que são dados ali pela máscara, né, e os anestésicos intravenosos. Os anestésicos inalatórios são um grupo de anestésicos muito importantes, né, que nós vamos ver lá no sexto período, mas a gente tem nesse grupo aí, por exemplo, óxido nitroso, isoflurano, enflurano, sevoflurano, que são substâncias, então, que como o próprio nome está falando, né, são inalatórias, elas são dadas por inalação. A gente vai ver que a constituição, na verdade, o comportamento farmacocinético delas difere bastante, porque elas normalmente são moléculas gás, gente, gás é muito lipossolúvel, muito mesmo. Gás normalmente passa pela membrana sem qualquer dificuldade. Então, um gás, ele consegue ter penetração muito ampla no organismo, inclusive no sistema nervoso central. E aí, esses gases, né, esses anestésicos que são dados na forma de gás, na forma volátil, né, para inalação, eles acabam... Deixa eu ver aqui que o Daniel falou. Isso, Daniel. Os gases, normalmente, eles têm por via de eliminação inalatória, né, substâncias que são voláteis, né, que tem na forma aí de gás, é a via que a gente tem para eliminar essas substâncias.
E aí, no caso desses anestésicos inalatórios, né, que estão aí na forma de gás, elas acabam, como eu falei para vocês, tendo uma lipossolubilidade muito grande, passa com muita facilidade pela membrana celular, atuam muito rapidamente no sistema nervoso central, tanto que o tempo de indução anestésica para o anestésico inalatório é rápido, né? O paciente às vezes conta até 10, não consegue chegar no 4, ele já está anestesiado. E essa via pulmonar, no caso da eliminação dessa substância, é uma via importante, porque são substâncias que vão ter também essa via de administração na via pulmonar e a via de eliminação também é pulmonar. E aí, nesse contexto, a gente vai ver que é importante, por exemplo, você oxigenar, você colocar o oxigênio como suporte, porque a partir do momento que você vai oxigenando o pulmão, você vai como se fosse lavando o pulmão do paciente, e aí promovendo uma retirada mais rápida do anestésico, tá? Então, é uma via importante para, sobretudo, substâncias que são gasosas, inalatórias, né? Não é no geral. Não tomei um xarope, né? Um comprimido, passei um creme e esse creme vai ser eliminado via pulmonar? Não, são moléculas específicas que têm essa via, mas é uma via também importante nesse contexto aí, principalmente de anestesia, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais na frente. Bom? Bem, quando a gente fala desse processo, então, de eliminação, o primeiro processo farmacocinético que a gente vai ver com o intuito de eliminar substâncias do organismo é o metabolismo. Então, como eu falei com vocês, isso não acontece com uma fila, né? O fármaco não faz fila. Falou assim, agora é a hora de eu ser absorvido, agora é a hora de eu ser distribuído, agora é a hora de eu ser metabolizado e agora é a hora de eu ser eliminado. Eles não fazem isso. A partir do momento que o fármaco foi absorvido, a gente viu que, inclusive, primeiro local que o fármaco encontra no corpo, por via oral, é justamente o fígado. Então, pode acontecer, e acontece, que essa molécula de fármaco seja primeiro metabolizada e depois distribuída. Então, a gente vê, como eu já falei, para a gente conseguir entender melhor, né, os conceitos e tudo mais, mas é um processo muito dinâmico. E aquele fármaco foi metabolizado, passou pelo fígado, tchau, ele vai embora, tá? Ele não fica ali, não, eu preciso ser distribuído primeiro. É um processo, então, dinâmico, tá bom? E aí, objetivando a eliminação dessas substâncias do organismo, a primeira coisa que vai acontecer é o metabolismo. O metabolismo, então, ou biotransformação, é um processo farmacocinético que acontece primariamente no fígado. Primariamente. Por quê? A gente pode ter metabolismo, por exemplo, via sangue. Algumas substâncias, elas têm metabolismo sérico mesmo. Se administra a substância, ela é metabolizada ali naquele próprio local. Por exemplo, o próprio anestésico local. Alguns anestésicos locais, eles são metabolizados na própria corrente sanguínea. Né? A gente tem algumas enzimas que são chamadas de esterase, e essas enzimas conseguem degradar esses medicamentos, que são medicamentos que têm grupamento químico éster. E aí, por isso o nome, esterase, né? Então, são enzimas que degradam o grupamento éster, tá bom? Mas a maior parte dos medicamentos administrados, eles são metabolizados pelo fígado. Então, o fígado tem uma série de funções, síntese de proteínas, né? Como a gente viu da albumina, das proteínas de fase aguda, as próprias globulinas, que são moléculas carreadoras dessas substâncias no corpo. O fígado também tem a capacidade e a função de metabolizar essas substâncias administradas, qualquer substância. Como eu falei com vocês, o exemplo da bilirrubina, que é fisiológica, do mesmo jeito que ele faz com a bilirrubina, ele vai fazer com uma molécula que for mais lipossolúvel, mais apolar, né? Então, ele vai pegar essa molécula, vai trabalhar nessa molécula no intuito de deixá-la mais polar, para que ela consiga ser eliminada via renal. E aí, isso acontece, o fígado, ele tem um sistema de enzimas, um conjunto de enzimas, e aí essas enzimas hepáticas, a gente chama de citocromo P450. Então, o que é o citocromo P450? É um conjunto de enzimas que tem como função metabolizar substâncias endógenas e exógenas. Então, é um conjunto. Cada tipo de enzima, a gente vai ver que a gente denomina ela de uma forma diferente.
normalmente são as CYPs, tá vendo aqui, ó? São as CYPs. E aí elas têm uma série de denominações possíveis, que a gente precisa guardar, algumas principais, que na verdade é até meio que impossível vocês não guardarem estudando farmacologia, porque elas são bem recorrentes, né? A gente tem duas CYPs muito importantes no contexto farmacológico, que é a 3A4 e a 2C9, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são CYPs que metabolizam uma quantidade bem expressiva de medicamentos, tá bom? Então, o que é o sistema do citocromo P450? Quando eu falo para vocês, né, o metabolismo hepático, ele acontece basicamente via citocromo P450. Então, o que é importante vocês entenderem aqui, que o citocromo P450 não é uma enzima. É um conjunto de enzimas que vão metabolizar substâncias diferentes. Até porque a enzima, gente, ela precisa ter especificidade por aquele substrato, né? Não seria uma enzima que conseguiria ligar todos os substratos existentes aí na face da Terra, tá? Cada enzima, então, ela vai ter afinidade por um substrato diferente. Por que P450, Lívia? Só a título de curiosidade, porque quando pega esse conjunto enzimático, marca eles, né? E eles apresentam uma faixa, a gente consegue detectar eles lá por espectrofotometria, no comprimento de onda de 450. E aí esse comprimento de onda, normalmente, ele é rosa, por isso que é chamado de P de pink, tá? Por isso que, então, a gente tem essa denominação citocromo P450. Mas, então, são enzimas, é um conjunto enzimático que tem por objetivo o metabolismo das substâncias que estão na circulação. Todas essas CYPs, todas essas enzimas que estão contidas dentro do citocromo P450, elas estão só no fígado? Não. Algumas são extra-hepáticas. Então, a gente tem algumas enzimas que degradam substâncias que estão fora do fígado. A gente tem, por exemplo, a xantina oxidase, que é uma enzima que degrada as bases nitrogenadas, né, e produz aí ácido úrico, que é importante para a síntese de ácido úrico. A gente tem a álcool desidrogenase, a gente vai ver alguns exemplos mais para frente, que são enzimas que estão na circulação, elas não estão necessariamente no fígado. Então, como eu falei com vocês, a gente vai pensar, o metabolismo, ele acontece primariamente no fígado, tá? Metabolismo ou biotransformação. Ele acontece por esse conjunto enzimático que é chamado de citocromo P450, na verdade, por subtipos de enzimas que estão contidas nesse citocromo P450, acontece primariamente no fígado, mas pode acontecer em outros locais do corpo. Bom? Então, esse mecanismo de enzimas, ele tem como objetivo, o objetivo do metabolismo é inativar esses compostos endógenos e exógenos. Então, como eu falei para vocês, o metabolismo, ele tem como intuito aí eliminar substâncias. Não quer saber, o fígado não quer saber quem que é aquele ali, não. Na verdade, ele vai verificar o componente físico-químico daquela molécula. Ah, é mais lipossolúvel? Então, ele vai metabolizar, tá? Ele não está querendo saber de onde vem, não. Mas isso acontece para a gente conseguir metabolizar as nossas substâncias endógenas. Então, alguns hormônios, né? Vocês vão ver, a gente tem hormônios de derivação proteica, hormônios esteroidais, que são mais lipofílicos, a gente tem algumas enzimas, alguns neurotransmissores. Então, esse sistema de enzimas, ele objetiva eliminar essas substâncias. Mas é claro que as substâncias estranhas, né, os fármacos, como eu já disse a vocês, também são denominados aqui de xenobióticos, eles acabam aproveitando esse sistema de metabolização para que a gente, na verdade, não é o fármaco, né? O homem aproveitou esse sistema de eliminação, né, fisiológico, para que a gente conseguisse administrar substâncias com potencial farmacoterapêutico. Então, na verdade, aproveitando desse nosso metabolismo mesmo. E aí, então, xenobióticos podem ser agrupados, né, nesse contexto, nesse conceito de xenobióticos, a gente pode falar dos fármacos, algumas substâncias que são cancerígenas, alguns venenos, pesticidas, todos eles são xenobióticos. O que o fígado faz com essas substâncias? Ele vai metabolizar
E aí é importante a gente falar que o metabolismo, ele é uma série de reações químicas. Na verdade, normalmente são duas fases, né, de reação. A gente tem metabolismo de fase 1 e fase 2. E aí, esse metabolismo, ele tem por objetivo tornar substâncias mais polares. É o objetivo do mecanismo, do metabolismo, para a gente conseguir eliminar. Entretanto, algumas vezes, esse processo de metabolização, que é reação química mesmo, então, põe um grupamento, acopla outro, retira outro, é reação química, tá? É isso que o fígado está fazendo com aquelas moléculas de substâncias ali, xenobióticos ou endógenas. Agora, o que acontece é que algumas vezes, por causa desse metabolismo, alguns xenobióticos, eles acabam sendo convertidos em substâncias ativas. E a gente já viu isso quando a gente falou dos profármacos. Por exemplo, os profármacos são moléculas de medicamento que foram formulados inicialmente no intuito, por exemplo, o omeprazol é um profármaco, tá? Mas a molécula do omeprazol, antes, né, era dada, e aí muito pouco daquele fármaco conseguia chegar na circulação. Porque quando o omeprazol é dado via oral, a maior parte daquela molécula, né, ela chega no primeiro local, no fígado. E aí ela vai chegar no fígado, o fígado vai fazer o que ele sabe fazer com as moléculas de substâncias, que é metabolizar. Então, o fígado vai metabolizar ia metabolizar essa molécula, né, do omeprazol, e aí a biodisponibilidade dele ficava muito reduzida. Ou seja, uma grande parte da molécula desse fármaco era perdida nesse processo de metabolismo de primeira passagem. Ou seja, assim que a substância é absorvida, o primeiro lugar que ela chega é no fígado. E aí o fígado, por metabolizar essas substâncias, ele inativava uma parte considerável delas. Observando isso, então, a indústria farmacêutica fez alterações moleculares no sentido de que aquela molécula, então, para que ela fosse ativada, como é uma molécula que sofreu um metabolismo muito extenso, para que aquela molécula fosse ativada, ela precisaria passar pelo metabolismo. Então, nesse conceito, a gente tem o conceito de profármacos, que são fármacos que, para que sejam ativados, eles precisam necessariamente passar pelo metabolismo hepático, né? Então, para que foi pensado nisso? Para aumentar a biodisponibilidade dessas substâncias, para aumentar a fração ativa de moléculas na circulação, tá? Então, pensado primeiramente naquelas substâncias que sofriam um intenso metabolismo hepático quando eram administradas, tá bom? Então, na verdade, como eu falei para vocês, o metabolismo, ele é um conjunto de reações químicas. Agora, o objetivo do metabolismo é tornar a molécula mais fácil de ser eliminada. Agora, se eu pego um xenobiótico, uma molécula do medicamento, se o metabolismo vai transformar essa molécula em molécula ativa ou inativa, depende da manipulação farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica, ela manipula, né, esse processo fisiológico no objetivo de fazer com que aquela molécula consiga ser utilizada de maneira terapêutica. Então, pensando, obviamente, na biodisponibilidade dela, né, na quantidade de molécula ativa na circulação. Então, no final das contas, esse metabolismo, algumas vezes, ele vai acabar ativando a molécula do fármaco. Então, isso aqui é importante para a gente lembrar e ter em mente que nem sempre o metabolismo inativa. Exatamente, Júlia. Isso mesmo. Os profármacos são moléculas feitas e pensadas, ou seja, elas têm tecnologia farmacêutica. Foi uma molécula que foi pensada para isso. Ela foi pensada para passar pelo fígado e depois que ela passa pelo fígado, que ela é ativada. Algumas moléculas de uso clínico são profármaco, né? O próprio omeprazol, o enalapril, que é uma medicação utilizada para hipertensão, por exemplo, ele é um profármaco. A gente toma o enalapril, mas ele precisa ser convertido em enaprilate. O enaprilate que é molécula ativa, tá? Então, o que é um profármaco? Um profármaco são moléculas de medicamento que necessitam passar pelo metabolismo hepático para serem ativadas. Ah, então quer dizer, Lívia, que se eu der esse medicamento por via intravenosa, ele não vai ter um efeito tão rápido
Se eu der um profármaco por via intravenosa, ele vai ter efeito imediato? Então, não. Por quê? Para que aquela molécula seja ativada, ela precisa ser metabolizada. Não é que se você der um profármaco via intravenosa, na via endovenosa, ele não vai ter atividade. Ele até vai, mas a atividade vai ser mais lenta. Por quê? Ele precisa passar por esse metabolismo hepático para ele ser ativado. Então, quando ele está na circulação, uma hora ele vai chegar no fígado e vai conseguir ser metabolizado. Mas essa metabolização não vai ser imediata. Então, o profármaco, meninos, ele foi um fármaco pensado, planejado e formulado para ser administrado via oral. Justamente porque a molécula original, ela passava por um metabolismo muito intenso. E aí, no intuito de aumentar a biodisponibilidade dessa substância, foi formulado o profármaco. Ok? Então, como nós vimos, entendeu, Júlia? Que ótimo. Então, como nós vimos, esse processo de biotransformação, de metabolismo, o objetivo, como eu já falei para vocês, fisiologicamente pensando, o que o fígado quer? Ele quer deixar a molécula mais fácil para ser eliminada. Mas, em algumas vezes, essa reação química, ela pode ter um efeito não planejado. Quem vai pensar nisso? A indústria farmacêutica. Na hora que ela está lá desenvolvendo a molécula do medicamento, ela já sabe o que está acontecendo. Então, ela vai pensar, vai formular, vai alterar essa molécula de medicamento no intuito de fazer com que o corpo produza o efeito que é esperado. Quando uma pessoa toma um medicamento e não é totalmente absorvido por disponibilidade ou... Eu não entendi sua pergunta, Daniel. Você quer abrir o microfone para você me perguntar, por favor? Tipo assim, se ela tomou um medicamento, e esse medicamento tinha, assim, tomou a necessidade, uma quantidade maior do que seria necessário. Esse restante, que não é absorvido, como que ele sabe para qual órgão que ele vai ser para ser eliminado? Ou ele fica na corrente sanguínea, ou no fígado, entendeu? Você está me perguntando se uma pessoa pegar um medicamento e tomar uma quantidade acima da quantidade terapêutica. Exatamente. Tá, então ele tomar uma quantidade acima dessa quantidade terapêutica, essas moléculas, elas vão ficar na circulação, ou no órgão-alvo, elas vão ficar circulando da mesma maneira. Aí, a diferença é que quanto maior a quantidade de fármaco você dá, menos específica essa molécula é, tá? Então, o efeito mesmo é que ela pode ter um efeito mais tóxico. E isso pode... Por que ela também pode ter um efeito mais tóxico, Daniel? Porque isso pode sobrecarregar o fígado. Então, o fígado pode não conseguir metabolizar essas moléculas com tanta rapidez quanto ele deveria. E aí, a gente pode gerar um efeito tóxico. Por exemplo, o paracetamol. O paracetamol é um analgésico antitérmico muito utilizado, dá para criança, é uma molécula muito segura até de ser administrada. Entretanto, o paracetamol, quando ele é metabolizado, ele gera um metabólito que a gente chama de N-acetil parabenzoquinona imina. É um metabólito imenso mesmo o nome dele. Mas esse metabólito, em altas concentrações, ele é hepatotóxico. Então, quer dizer, o paciente tomou o paracetamol numa dose usual, não tem problema. Mas se ele começar a tomar uma quantidade muito grande, vamos supor, 10 miligramas, um indivíduo adulto, o que vai acontecer? Essas moléculas, pensando no metabolismo hepático, na parte farmacocinética, não estou falando da parte farmacodinâmica, não, de efeito colateral, nem nada disso. Vamos falar da parte farmacocinética. O que vai acontecer? Essas moléculas vão estar chegando no fígado, tá? Muitas moléculas. O fígado, ele tem esse sistema de detoxificação. Então, são enzimas, ele vai colocando agrupamentos químicos. Isso pode exaurir o fígado, ou seja,
ele não consegue metabolizar todas as moléculas endógenas que ele já tem para metabolizar, mas essas moléculas de fármaco estão chegando em grande quantidade. Então, isso vai retendo esse metabólito, tá? Ele consegue até metabolizar numa parte, mas ele não consegue metabolizar totalmente. Então, isso pode reter esse metabólito ali no fígado e gerar hepatotoxicidade, entende? Então, quando a gente pensa nos processos farmacocinéticos, especificamente em metabolismo e eliminação, quando se toma uma molécula em uma quantidade muito maior do que a necessária, isso pode sobrecarregar o sistema hepático e o renal. Do mesmo jeito que o fígado pode não conseguir metabolizar e essa molécula gerar toxicidade ou hepática ou sistêmica, tá? O rim também pode não conseguir eliminar, secretar com eficiência todas essas substâncias. Por quê? Acaba excedendo a capacidade fisiológica daquele órgão, né? A gente tem um número de moléculas X para desempenhar essa função. E para que esse número X seja aumentado em 10, 20 vezes, isso leva tempo, ativação gênica e tudo mais. Então, a gente não consegue fazer isso imediato. Então, sim, né? Se não, na verdade, absorver, ele vai absorver. Vamos supor, Daniel, se eu peguei paracetamol. A dose do paracetamol, normalmente 750 miligramas, que já é a dose usual, né? Tem 500, 750, mas vamos supor que eu tomei 1 miligrama. Absorver, vai absorver tudo, tá? Absorve pelo menos a grande, não tudo, porque depende da biodisponibilidade, mas absorve grande parte da molécula do medicamento. Mas aí, no caso, aí ela vai ser, então, distribuída, tá? Agora, o metabolismo e a eliminação podem estar comprometidas? Sim, sim. Isso pode, sim, sobrecarregar o órgão e ele não conseguir metabolizar e não conseguir eliminar com eficiência. E aí o paciente vai ter efeito tóxico. O paracetamol mesmo, ótimo. O paracetamol mesmo, gente, isso é real, tá? Até mais para frente, eu comento isso várias vezes com vocês na disciplina, porque é um medicamento que, em dose usual, ele é muito seguro. Mas o paciente consegue ir a óbito com paracetamol, tá? Não é um quadro agudo, ele vai se desenvolvendo ao longo dos dias, mas se não for adequadamente tratado e manejado, o paciente vai a óbito por hepatotoxicidade devido a esse metabólito tóxico do paracetamol. Como eu falei com vocês, é o N-acetilparabenzoquinona imina, nome grandão, e aí se exaurir a reserva de enzimas que fazem o metabolismo do fígado, isso vai retendo, e aí sobrecarrega o fígado e pode causar hepatotoxicidade, tá? É por isso, então, que o que difere, né, um dos motivos que diferem o fármaco de um veneno, o que é? A dose. A maior parte das substâncias, gente, ela é segura na faixa terapêutica. Então, você tem a dose máxima que você pode dar para daquela substância por dia. Por quê? Justamente para não sobrecarregar fígado, rim e aquela molécula não ficar retida. Porque se ela começar a ficar muito retida, ela pode ser tóxica e o indivíduo pode ir a óbito por conta disso, tá? Qualquer substância em excesso, ela é danosa. Até água. Se tomar 20 litros de água, você morre, entende? Porque o corpo ele precisa se adaptar àquilo e conseguir desempenhar com eficácia as suas funções fisiológicas. Ok? Então, quando a gente fala desse desfecho do processo de biotransformação, o que é a biotransformação? Deixa eu só seguir aqui em frente, só para eu mostrar isso aqui para vocês e depois eu volto. O metabolismo hepático, gente, ele constitui... Então, o que ele é? Esse sistema de enzimas, essas enzimas hepáticas, que a gente vai dar o nome de CYP, que fazem parte do citocromo P450, tá? Elas vão promover reações químicas. E a gente chama essas reações químicas elas são feitas em 2 etapas. Então, a gente tem a fase 1 e a fase 2, tá? Elas acontecem em 2 etapas. Vamos chegar aqui para frente, aqui vocês vão ver com clareza o que é isso. A reação de fase 1, normalmente, ela é uma reação de
catabolismo, ela vai quebrar essa molécula. Tá vendo aqui? Eu tenho o ácido acetilsalicílico. Vou contar para vocês um pouquinho da história do ácido acetilsalicílico, que é um dos exemplos mais antigos. Foi o primeiro anti-inflamatório não esteroidal lançado no mercado. E aí ele veio, gente, da observação de que os índios, da população mais antiga, utilizava a casca de salgueiro para tratar a inflamação, né, quadros inflamatórios. E aí eles foram pesquisar e viram que essa casca de salgueiro, ela tinha um ácido salicílico, que é a molécula ativa, tá? E aí o ácido salicílico começou a ser administrado como anti-inflamatório. Entretanto, ele é ácido, tá vendo? Ó, é ácido salicílico. E ele era muito danoso para a mucosa gástrica. E aí, então, lá na indústria, né, Hoffman, que foi o pesquisador que fez isso, mas lá na Bayer, que é a indústria que tinha patente, né, do ácido acetilsalicílico, fez o quê? Acetilou essa molécula do ácido salicílico e converteu em ácido acetilsalicílico. Então, para a gente tomar esse medicamento, para ele não ser tão danoso para o estômago, a Bayer acetilou essa molécula e transformou o ácido acetilsalicílico. E a gente consegue tomar. Entretanto, a molécula ativa do ácido acetilsalicílico não é essa daqui. Um exemplo, inclusive, de profármaco. A molécula ativa do ácido acetilsalicílico é o ácido salicílico. Então, para que ele tenha efeito farmacológico, efeito anti-inflamatório, ele precisa passar pelo metabolismo, tá? Olha bem. Então, esse aqui que é um exemplo aqui de profármaco, inclusive. A gente tem aqui esse exemplo. Essas reações, então, de metabolismo, elas acontecem em duas fases. Então, as reações de fase 1, que são reações catabólicas, reações de quebra. Tá vendo esse grupamento aqui? Ela vai quebrar essa molécula para adicionar um hidrogênio, para formar uma hidroxila. Então, são reações químicas de oxidação, hidroxilação. Lívia, eu preciso saber qual reação química está acontecendo? Não, não precisa. Você precisa saber que a primeira reação é uma reação de quebra. E ela tem como objetivo fornecer esse grupamento aqui, que a gente chama de grupamento de ancoragem. Por que de ancoragem? Porque a reação de fase 2, que é uma reação anabólica, uma reação de formação, de conjugação, ela tem como objetivo adicionar um grupamento, nesse grupamento de ancoragem aqui, que foi feito pela reação de fase 1, porque esse grupamento aqui é um grupamento mais polar. Então, isso facilita a molécula do fármaco para ser eliminada, tá? Então, a reação de metabolismo, normalmente, ela é constituída de duas fases. Ah, Lívia, pode acontecer dessa molécula de fármaco aqui já ter esse grupamento de ancoragem e ela ir direto para a reação de fase 2? Pode, tá? Porque como a reação de fase 1, ela objetiva a formação desse grupamento de ancoragem aqui, pode acontecer do fármaco já ter, vamos supor, se esse fármaco, se eu administrar direto o ácido salicílico, eu não falei para vocês que no passado isso acontecia, né? É possível? É. Dá uma toxicidade gástrica imensa, mas é possível a pessoa tomar o ácido salicílico. Se o ácido salicílico chegar na circulação, né, ela não vai precisar passar pela reação de fase 1, então ela vai para a reação de fase 2 direto, tá bom? Então, essas reações, meninos, elas acontecem de maneira sequencial. Não necessariamente o fármaco tem que passar pela fase 1, depois pela fase 2, enfim, tá? Isso acontece de acordo com a molécula de cada medicamento, de cada fármaco. E aí, a finalidade desse metabolismo, ela é diversa. Ela depende da molécula do fármaco. Pensem sempre que eles são formulados pela indústria farmacêutica. Gente, isso não é um acaso, tá? Não é um acaso. A indústria farmacêutica, ela manipula aquela molécula, ela pega aquela molécula, ela adiciona um grupamento de hidroxila, um metil ali, ela vai modulando essa molécula para que ela atenda aquela característica farmacoterapêutica que foi pensada no início. Então, não é uma coisa assim... Era uma coisa ao acaso há muitos anos atrás, quando a gente não tinha tecnologia farmacêutica. Hoje em dia a gente tem. Então, isso tudo é pensado, tá?
Mas fisiologicamente falando, o metabolismo, ele pode ter alguns desfechos. Então, ele pode terminar com a ação de uma substância. Então, a gente lembra que o metabolismo, ele contém essas duas fases, que a gente vai voltar, eu vou falar um pouquinho mais dessas duas fases com vocês, mas o metabolismo tem essas duas fases. No final desse metabolismo, a molécula do fármaco pode estar inativada? Pode. E na maioria das vezes é isso que acontece. Na maioria das vezes, o metabolismo inativa a molécula do fármaco. Lembra que vai adicionar aquele grupamento grandão, muito volumoso? E aí isso pode impedir que o fármaco se ligue ali onde ele tem que se ligar, porque ele está com aquela coisa enorme do lado dele. Na maioria das vezes, meninos, o metabolismo inativa mesmo a molécula do fármaco. Tanto que a gente fala da biodisponibilidade, não é? A biodisponibilidade por via oral, dificilmente ela é de 100%, não é mesmo? Então, a biodisponibilidade de 70%, 60%, porque a biodisponibilidade não vai verificar o número de moléculas ativas que chegou na circulação. Então, quer dizer que o fato daquela molécula passar pelo fígado primeiro, né, para esse metabolismo de primeira passagem, uma parte dessas moléculas vai estar sendo inativada, correto? Correto. Porque na maioria das vezes, o que o metabolismo faz é a inativação do composto original. Na maioria, não sempre. Né? Não é uma regra, existem exceções, tá? Entendido? Bem, o objetivo desse processo de metabolização fisiológico, como a gente já conversou, não é nem inativar muito, não, né? Mas é principalmente eliminar aquela substância do organismo. O corpo vai falar, peraí, isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu, né? Não deveria estar aqui. E aí o corpo quer eliminar essa substância. Então, o metabolismo, ele também facilitando a excreção. Como a gente já falou, já conversou, a excreção pode ser via renal, via hepatobiliar, via pulmonar, mas a maioria é via renal. Então, a maioria vai contar com a urina mesmo, que é o que tem para hoje, para ela conseguir ser eliminada. E aí a urina é polar, então essa molécula precisa ser polar para ela conseguir ter compatibilidade ali e conseguir ser eliminada. Bom? Então, esse metabolismo, ele vai facilitar a excreção desses medicamentos na via urinária. Só que algumas vezes, como a gente já conversou no caso dos profármacos, o metabolismo pode acabar ativando essas moléculas de medicamento. Então, isso não é o acaso, isso foi pensado para isso, tá? Isso foi pensado para que isso aconteça. Então, ele pode acabar ativando, quando eu falo de fármaco, tá? Claro que só pega uma substância, às vezes tóxica, isso não é pensado para isso, mas no caso dos fármacos, quando eles estão desenvolvidos, planejados, estudados para serem administrados como medicamentos, como fármacos, como moléculas terapêuticas, aí sim, eles são pensados para isso. Então, em algumas vezes o metabolismo pode acabar ativando esses fármacos que são originalmente inativos. Tá? Então, aqui a gente tem, na verdade, um resumo do que esse processo de metabolismo. Então, lembrar mais uma vez, se eu estou falando de metabolismo, eu estou falando desse conjunto de enzimas que na maioria das vezes estão no fígado, mas a gente vai ver que tem outros lugares, mas na maioria das vezes estão no fígado, e a gente vai chamar, então, de esse conjunto enzimático de citocromo P450. A gente vai ver que tem as subdivisões. Então, quais são as consequências desse metabolismo possíveis? Pegar a droga. Eu não gosto de chamar de droga, mas a gente sabe que o fármaco, né, o princípio ativo também pode ser chamado de droga, porque o que é droga? O conceito de droga são substâncias capazes de modular a fisiologia do corpo. E o fármaco está aí também, né? Está nesse grupo também. Mas, então, pega essa substância, esse princípio ativo aqui, e aí, muitas vezes, então, vai transformar em metabólito. E aí, esse metabólito vai ser quase sempre inativo. Ou então vai pegar essa droga. O que acontece na maioria das vezes, gente? Pega as moléculas que são ativas e transforma essas moléculas em inativas
em moléculas menos lipossolúveis e mais fáceis de serem excretadas. Na minoria das vezes, a gente tem, então, a conversão de fármacos inativos em fármacos ativos, que é o caso aqui das prodrogas, tá bom? E aí, em questão de tóxico, né, depende aqui de cada um. Então, como eu falei para vocês, algumas moléculas precisam passar pelo metabolismo para serem ativadas. Então, já contei para vocês a história do ácido acetil salicílico. O nome comercial dele é aspirina, é o AS, tá? Utilizado muito tempo, gente. Foi o primeiro fármaco, uma revolução em relação ao tratamento aí da inflamação. Hoje em dia não é mais o primeiro fármaco, a gente vai ver isso lá no quarto período. São fármacos que têm bastante efeito colateral, efeito gástrico principalmente, algumas questões cardíacas também envolvidas, mas foram fármacos muito utilizados aí na terapêutica durante muitos anos. E aí são profármacos, porque o acetil foi colocado esse grupamento acetil foi colocado nessa molécula de ácido salicílico no intuito de diminuir o efeito gástrico, a irritabilidade gástrica, que é um efeito possível de todo o anti-inflamatório. Quais são os anti-inflamatórios, Lívia? Diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, meloxicam, piroxicam, imezolido, isso tudo é anti-inflamatório, né? Então, são fármacos aí anti-inflamatórios não esteroidais, e a gente já sabe, né? Não precisa nem estudar farmacologia. Qual que é o principal problema de se tomar um anti-inflamatório? A irritabilidade gástrica. Né? São moléculas que, na maioria das vezes, são... vamos aplicar agora o conceito. Os anti-inflamatórios, gente, eles são ácidos. Eles são ácidos. Todos eles são ácidos, são derivados de ácido. A gente tem derivado de ácido acético, derivado de ácido propiônico, mas todos eles são ácidos. Se eles são ácidos, aonde eles são mais absorvidos? Exatamente, no estômago. Né? Lembra que substância... Exatamente, Daniel. E aí, então, a gente tem uma interação química mesmo dessa molécula do fármaco, que é ácida, com a mucosa gástrica. Então, só esse contato da molécula que é ácida com a mucosa gástrica, onde ela vai ser mais absorvida, isso mesmo pode ser danoso. Então, um dos motivos porque os anti-inflamatórios, né, eles são fármacos que têm uma tendência maior a causar problemas gástricos, como úlcera, porque eles são mais absorvidos no estômago. Né, exatamente. Tá bom? Mas aqui é profármaco, né? Então ele precisa ser metabolizado em ácido salicílico. E aí o ácido salicílico como o ácido, ele é muito mais forte do que o ácido acetil salicílico. Então ele é muito mais danoso para essa mucosa gástrica. Então por isso que precisou fazer essa acetilação da molécula do fármaco, tá? Um outro exemplo que a gente tem é o diazepam. O diazepam é um benzodiazepínico, um fármaco sedativo e hipnótico, ansiolítico, do grupo dos benzodiazepínicos, né? Então, no grupo do diazepam, a gente tem, por exemplo, o alprazolam, que é o frontal, o clonazepam, que é o rivotril. Então, a gente tem, né, esses grupos, esses medicamentos que são utilizados como calmante, indutores de sono e tudo mais. O diazepam é uma molécula, a gente vai falar disso lá no sexto período, mas é uma molécula de fármaco que tem uma meia-vida muito grande, inclusive. Por quê? Quando ele é metabolizado, a molécula do diazepam, ela tem ação farmacológica, mas o metabólito dela, ou seja, o produto da degradação do diazepam, também tem atividade farmacológica, que aqui é o nordazepam e o oxazepam. Então, isso faz com que a meia-vida desse fármaco, meia-vida é um conceito que a gente vai trabalhar na próxima aula, mas já adiantando, meia-vida é o tempo necessário para que a concentração sanguínea, a concentração sérica do fármaco chegue à metade. Bom? Então, fármacos que têm uma meia-vida muito longa, normalmente eles vão ficar muito tempo ali na circulação, né? Muito tempo ali circulando e tendo efeito farmacológico. Então, como no caso aqui do diazepam, esses metabólitos são ativos, isso faz com que o fármaco tenha um efeito muito longo, né? Normalmente aí, quando a gente fala da meia-vida do diazepam, é de 43 horas. Olha bem, muita coisa, né? Então, o fármaco fica fazendo efeito muito tempo, tá bom? Como eu falei para vocês, não se preocupar tanto com esse conceito farmacológico, né? Benzodiazepina, não sei o quê, porque a gente vai ter um momento para falar de cada um desses conceitos aí, dentro da farmacologia.
Mas o metabolismo, ele também pode transformar, né? Ele pode gerar produtos tóxicos. Aqui tá, porque é do inglês, tá? Mas, na verdade, é o paracetamol. A isoniazida, o acetaminofém, ele é o acetaminofeno, é o nome do paracetamol nos Estados Unidos, por exemplo. Você vai chegar lá, você não consegue comprar paracetamol, você vai comprar acetaminofeno. A molécula é a mesma, tá? Mas o nome é diferente. E aí, então, o caso do paracetamol, como eu falei para vocês, o paracetamol, ele é metabolizado, né? Geralmente, a primeira reação do metabolismo vai produzir esse metabólito tóxico, que é o N-acetilparabenzoquinona imina. E aí, esse metabólito precisa ser conjugado com uma outra substância para ele não ser hepatotóxico. Mas, como a gente conversou, eu estava conversando com o Daniel, se tomar uma quantidade muito grande, essa substância que faz a conjugação pode acabar. E aí vai retendo o metabólito tóxico, e aí ele está lá, né, não tem nada para fazer, ele começa a causar hepatotoxicidade, esse reativo com as moléculas do fígado, enfim, e aí causar mesmo necrose, até insuficiência hepática fulminante. Em alguns casos, se a intoxicação por paracetamol for muito grande, por exemplo, tem que fazer até mesmo transplante, tá? Então, o fígado é um órgão que tem uma recuperação muito bacana, ele consegue se regenerar muito facilmente, mas isso depende do nível de lesão, né? Quanto que aquele órgão foi danificado, tá bom? E é claro que a gente tem as prodrogas. Então, já falamos, né? Omeprazol, prodroga, enfim. O caso aqui mesmo do ácido acetil salicílico, né? Ele não deixa de ser uma prodroga também, ele entraria aqui basicamente como prodroga. Mas a cortisona, que é o anti-inflamatório esteroidal, né? Então a gente tem aí, na verdade, a cortisona protótipo, a gente também vai falar disso, mas ela, para ser ativa, tem que ser convertida em hidrocortisona, que é bem análoga à molécula endógena. A prednisona, que é convertida em prednisolona. E aqui é interessante que a gente tem as duas formas possíveis para administrar, né? Você pode prescrever para o seu paciente tanto a prednisona quanto a prednisolona. E aí, qual que vai ser a diferença, basicamente, aqui, Lívia? Biodisponibilidade, né? Obviamente, se você prescreve a prednisona, a biodisponibilidade vai ser maior. Você vai ter porque ela vai ser metabolizada, e aí esse metabolismo vai ativar a molécula, tá bom? Então, o omeprazol é assim, a enalapril é assim, a gente tem alguns exemplos. E aí, não se preocupem agora, meninos, com quem é quem, tá? Com a cortisona é prodroga, o metabólito não se preocupem com o nome do fármaco agora, e nem com a classe terapêutica dele, o que ele causa. Vamos ver aqui o que a Júlia está perguntando. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Lívia, a diferença das prodrogas para os metabólicos ativos é que um precisa sofrer metabolismo hepático e outro já chega ativo. Na verdade, essas aqui, quando a gente fala de metabólitos ativos, é o seguinte, Júlia. Qual que é a diferença aqui do metabólito ativo para a prodroga? O metabólito ativo, o ácido acetilsalicílico, ele consegue ter um efeito anti-inflamatório? Consegue. A molécula mais ativa é o ácido salicílico. Do mesmo jeito que o diazepam, por exemplo, vou administrar o diazepam via intravenosa, o paciente está tendo uma convulsão. Você pode administrar o diazepam via intravenosa? Pode. Não só pode, como isso é uma prática feita para evitar convulsão, por exemplo. O diazepam já começa tendo efeito, tá? Ele não precisa ser necessariamente metabolizado para que ele tenha o efeito dele. Mas, nesse caso, depois que ele é metabolizado, os metabólitos continuam tendo o efeito ativo. Então, exatamente essa que é a diferença, né? Nesse caso aqui, o metabolismo faz com que esses metabólitos continuem ativos, tá? Já a prodroga, não. Se eu dar uma cortisona, ela tem efeito? Não, ela precisa ser metabolizada, entende? Nesse caso aqui do metabólito ativo, essa molécula inicial tem efeito, mas o metabólito continua tendo efeito. Isso. No caso de metabólito ativo, é como se o metabolismo
prorrogasse o efeito daquela droga. Não é que ele aumenta, ele prorroga. Porque quando a gente pega uma substância, e essa substância ela é metabolizada em metabólito inativo, rapidinho a substância vai perdendo efeito no corpo. Mas se eu pego uma substância, ela é metabolizada e o metabólito dela ainda é ativo, quer dizer, eu estou aumentando o tempo de ação daquela substância no corpo. Tá bom? Entendeu, Júlia? Ótimo, então. Então, vamos em frente. E aí, como eu disse a vocês, então, esse metabolismo ele acontece em duas fases. Então, a gente tem aqui a molécula do fármaco. Normalmente, não é uma regra, fármaco não faz fila, tá? Ah, tem que passar por reação de fase 1 e depois reação de fase 2? Depende. Depende de quem? Da molécula do fármaco, gente. O que ele é, tá? Uma molécula mais polar, por exemplo, se ela já tem um grupamento de ancoragem ali, se ela já tem uma hidroxila ali, ela não precisa passar pela reação de fase 1. Ela pode, essa molécula do fármaco, ela pode ir direto para a fase 2, ó. Percebam aqui, meninos, nesse esqueminha aqui que eu montei para vocês, a gente tem tanto uma via sequencial, ou seja, o fármaco passando por reação de fase 1, que é uma reação catabólica, uma reação de quebra, normalmente de oxidação, redução ou hidrólise, e aí esse fármaco passando depois para uma reação de fase 2, que é uma reação anabólica, forma um produto, na verdade é adicionado um grupamento à molécula, e aí vai formar o que a gente chama de conjugado. O que é conjugado, né? É conjugação mesmo. Então, você está pegando uma molécula e juntando a outra, você está conjugando ela, tá? Formando esse conjugado, que é um produto da fase 2, e aí depois a gente vai ter a excreção desse produto final. Mas percebam, meninos, que a gente tem setinha aqui para todos os lados. Ou seja, é possível eu administrar um fármaco e esse fármaco passar pela reação de fase 1 e essa reação de fase 1 deixar ele mais polar o suficiente para que ele seja diretamente eliminado? Sim. Tá? Sim, pode acontecer desse fármaco passar por essa reação de fase 1 e essa reação de fase 1 já ser suficiente para promover a eliminação dessa substância. Ah, Lívia, pode acontecer desse fármaco já ter um grupamento de ancoragem, por exemplo, aquela hidroxila que você mostrou, e aí esse fármaco passar direto aqui para a fase 2, para depois ser eliminado? Pode, tá vendo a setinha aqui, ó, direto para a fase 2. Como pode acontecer de um fármaco já ser totalmente polar, muito polar, que quando ele é administrado, ele não precisa nem ser metabolizado, ele já é diretamente eliminado. Então, a reação de metabolismo, ela vai acontecer de maneira dependente da molécula do fármaco. Moléculas mais polares, moléculas que já têm grupamento de ancoragem, elas podem pular etapas, ok? Normalmente, é isso que acontece. O fármaco é administrado, quando ele chega no fígado, ele passa por reação de fase 1, depois ele precisa passar por essa reação de fase 2, e aí para ele formar esse produto conjugado e ser excretado. Essa reação acontece de uma vez só? Não, pode ser que o fármaco passou, chegou no fígado, foi metabolizado, metabolismo de fase 1, cai na corrente sanguínea, vai lá distribuído, chega nos órgãos, vai passeia um bocadinho, volta para o fígado, e aí ele passa por reação de fase 2 e seja eliminado, tá? Então, isso também não é no mesmo tempo que o fármaco está no fígado, é um processo dinâmico. Então, vamos entender que essas reações de metabolismo, elas vão acontecer a depender da molécula do fármaco, a depender da lipofilicidade, da a hidrofilicidade da molécula original do fármaco, tá bom? Então, aqui a gente já viu, né, essa sequência, mas é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Se eu administro um fármaco aqui, ó, que já tem uma lipossolubilidade suficiente, ele não precisa passar por metabolismo. Lembra que o metabolismo, o objetivo mesmo, primário do metabolismo, é deixar essa molécula mais polar. Se essa molécula já for polar o suficiente, gente,
precisa fazer nada com ela, não. Ela já está pronta para ser eliminada no rim, tá? Entretanto, pode acontecer também dessa molécula já ter esse grupamento de ancoragem. Lembrar que a reação de fase 1, ela tem como objetivo formar esse grupamento de ancoragem aqui, ó. Por quê? Porque sem ele, a reação de fase 2 não consegue acontecer. Agora, se essa molécula chega lá na circulação, ela já tem esse grupamento, ela não precisa passar por isso aqui, tá? Então, lembrar que nem sempre essas reações são sequenciais, tá bom? E aí, a gente fala especificamente de cada uma das reações. Então, a reação de fase 1, já disse a vocês que é uma reação catabólica. Então, o catabolismo, ele tem a ver com isso, quebra. Ele está quebrando a molécula original do fármaco. Então, a gente viu aqui, né? Provavelmente aqui a gente tem um COH aqui, né? C-O ligado ao metil aqui. Química, não precisamos recordar esse conceito agora, mas é retirado esse grupamento, né? Então, quebra aqui nessa ligação de oxigênio e carbono, e aí vai quebrar e adicionar um hidrogênio. Então, por isso que é uma reação catabólica. Ela quebra, tá vendo? Ela quebrou esse grupamento aqui. E aí, ela vai produzir, o objetivo dessa reação de fase 1 é justamente produzir um grupo reativo. Por quê? É produzir esse grupinho aqui, onde a reação de fase 2 vai conseguir se ligar e vai conseguir acontecer. Então, o objetivo dessa reação de fase 1 é fornecer esse grupamento de ancoragem, ou esse grupamento, né, para que a reação de fase 2 consiga acontecer. Então, ó, esses grupos reativos que são adicionados, eles servem como ponto de ataque para a reação de conjugação, ok? É uma reação que vai acontecer primariamente no fígado. E para chegar no fígado, é claro que o fármaco tem que atravessar a membrana plasmática. O endotélio hepático não é um endotélio justaposto, né? As células são mais espaçadas, elas têm um espaço maior, isso favorece um pouquinho a penetração dessas moléculas no fígado. E isso, gente, tem que ser assim mesmo. Porque uma molécula, independente se ela é mais polar, menos polar, o fígado é o centro de metabolismo do corpo. Então, ele tem que permitir com que essas substâncias cheguem a ele de maneira mais fácil, tá? Porque se chegar uma substância tóxica, quem faz o metabolismo é o fígado. Então, ele precisa resolver essas questões, tá bom? Então, lembre-se que para chegar a essas enzimas, que são enzimas intrahepáticas, então, onde que essa enzima está? Bem, tem o hepatócito, a célula do hepatócito, a enzima está dentro do citoplasma desse hepatócito. Então, para chegar lá no hepatócito, o fármaco precisa atravessar essa membrana plasmática. E aí, esse sistema, né, de reação de fase 1, normalmente, no geral, né, são, como eu falei para vocês, realizados por esse sistema enzimático, que é o citocromo P450. Então, o sistema, aqui tem até para vocês, ó, essa questão dessas reações, que acontecem direitinho dentro do hepatócito, são reações aí dependentes de ferro, né, de oxigênio, formação de NAD. A gente não vai entrar nessa sequência de reação química, não, tá? Porque isso aqui é um pouco mais farmacêutico do que médico. Vocês precisam só, né, entender, guardar o conceito do que acontece, por que acontece, essa parte de química aí, nem tanto, tá bom? Mas, gente, então, na verdade, a gente tem esse sistema enzimático, como eu falei para vocês, que é o citocromo P450, que é uma família de enzimas, e a cada membro dessa família a gente chama de CYP, bom? Então, na verdade, quem faz o metabolismo desses xenobióticos? As CYPs. Xenobióticos e substâncias endógenas, então são as CYPs. E aí, a cada tipo de CYP, ela é denominada assim, ó, por um número, a setinha some, um número, então a gente tem a CYP, um número, uma letra e um número. Então, tem muita CYP. CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, 2C19, 2C9, 3A4, enfim, muitas CYPs. E aí, a gente não consegue guardar, claro, todas elas e quem que elas metabolizam.
Do ponto de vista farmacêutico, né, farmacológico, o que é importante a gente guardar são essas duas enzimas aqui, a CYP3A4, que é uma CYP que tem muita interação no contexto aí farmacológico, a CYP2C9, tá? E a 2C19, na verdade são essas 3 CYPs aqui, tá bom? Então lembrar que dependendo do substrato dela, bem, se ela é uma enzima, toda enzima para ela funcionar, ela precisa de substrato. Lembrar que a ação da enzima, que é uma proteína, né? As enzimas são proteínas produzidas também pelo fígado, toda proteína produzida pelo fígado, e elas têm um substrato específico. Então, para que ela desempenhe a ação dela, ela precisa se ligar especificamente a esse substrato. E aí ela vai catalisar essa reação, né? Ela faz essa reação acontecer de maneira mais rápida. Então, a gente tem diferentes CYPs no organismo que vão metabolizar diferentes fármacos. E aí a gente vai ter possíveis fontes de interação medicamentosa aqui. Porque se eu pego, por exemplo, aqui, a CYP2C19 e dou 2 fármacos, o omeprazol, que é um fármaco utilizado para tratamento de úlcera, ele inibe a produção de ácido clorídrico, e a fenitoína, que é um fármaco anticonvulsivante, também antiarrítmico, se eu der os 2 juntos para o meu paciente, eu posso ter um problema. Por quê? Eles estão competindo por esse metabolismo, não estão? Eles são metabolizados pela mesma CYP. Se eu der uma dose muito alta dessas 2 substâncias, isso pode fazer com que o metabolismo, essa CYP metaboliza mais o omeprazol e deixe de metabolizar a fenitoína, por exemplo. E aí eu acabo tendo um efeito tóxico da fenitoína. Então, essa parte de CYP é muito importante porque gera muita interação medicamentosa para a gente, tá? Então, você vai prescrever para o seu paciente um ibuprofeno, né, uma tobutamina, uma varfarina, então um anti-inflamatório, medicamento aqui para... Tobutamina nem é utilizada mais, né, mas hipoglicemiante, varfarina, que é anticoagulante. Você vai fazer, às vezes, a associação, é importante você verificar essa questão da CYP, né, justamente para evitar a interação medicamentosa. Nem todo indivíduo metaboliza da mesma maneira. Existe uma variação biológica importante em relação aos indivíduos e em relação às espécies. Eu lembro a vocês que os estudos feitos nessa parte farmacológica, né, os estudos pré-clínicos antes de chegar em humanos, eles são realizados em animais. Então, normalmente realiza-se em camundongos, em roedores, em ratos, depois em animais de porte um pouco maior, né, coelho, cachorro, até chegar no ser humano, né, isso para medicamentos, né. Então, é importante conhecer, por exemplo, o animal que está testando, porque eles têm variação, né, e aí isso implica na escolha da espécie para a gente fazer o teste. Por que é utilizado o camundongo? Por que é utilizado o roedor? Gente, porque eles têm um genoma muito similar, funções fisiológicas muito similar à nossa, por incrível que pareça, sim, né? E aí isso fornece uma segurança importante na hora de você transpor esse resultado obtido num experimento animal para um experimento humano, tá? Mas, então, isso tudo, atualmente, nem é um grande problema, porque, né, a pessoa não vai fazer um experimento com o que acha. A gente tem literatura aí, tem artigos científicos, tem tudo para nortear esse ramo de pesquisa. Talvez o importante aqui seria essa variação interindividual das enzimas. Então, isso explica um pouquinho porque, às vezes, um paciente toma uma dose menor e ele já tem um efeito tóxico. Às vezes, porque um paciente toma um medicamento e aquele medicamento não tem efeito nele. Às vezes, ele é um metabolizador muito grande, né? Às vezes, a enzima dele metaboliza com muita rapidez aquela substância. Então, sim, existe variabilidade dentro dos indivíduos, né, interindividual, da atividade dessas CYPs. Isso foi percebido, né, e tem sido estudado basicamente pela farmacogenética, farmacogenômica,
que é um conteúdo que vocês vão fazer na forma de TBL, porque é um conteúdo mais novo dentro da farmacologia, né, esses estudos farmacogenéticos, algumas vezes, que é o quê? Mapeamento genético mesmo. A cipina é proteína, então ela vai ser codificada, a síntese dela é codificada pelo fragmento do material genético. E aí eles vão estudar isso, entender por que aquele indivíduo às vezes não responde tão bem àquela medicação, tá? Então é um estudo farmacogenético. A gente também tem outras reações de fase 1 que não são necessariamente realizadas pela CIP. Então, desculpe. A gente tem outras reações de fase 1 que não são necessariamente realizadas pelas CIPs hepáticas. Então, existe a possibilidade de outras CIPs fazerem essas reações. Por exemplo, o próprio álcool, eu já falei dessas duas reações para vocês, né? Mas o álcool, ele tem metabolismo hepático, mas ele também tem metabolismo sérico, né? Ele é metabolizado também por algumas enzimas no sangue. Um exemplo dessa enzima é a álcool desidrogenase. Então, além dele ter esse metabolismo hepático, aqui, ó, pela CYP2E1, ele também é metabolizado aí em nível sérico pela álcool desidrogenase. Um outro exemplo que a gente tem é a xantinoxidase, que é uma enzima que vai degradar as bases nitrogenadas, né, as purinas especificamente, em ácido úrico. Então, a gente tem alguns exemplos aí dessa variabilidade, tá? Vou fazer uma chamada aqui, a gente fala da reação de fase 2, tá? Que aí, só para a gente finalizar aqui, tá? O conceito da aula de hoje, tá bom? É grande O o quê? conceito? O conceito? Não, eu tô brincando, bateu a fome. Ah, sim, mas vamos até meio de 10 o horário da aula aqui mesmo. De boa. Aline? Aline? Deixa eu ver se a Aline... Ah, tá joia. Ana Carolina? André? Brenda? Breno? Breno? Brenda não está. Bruno? Carlos? Presente. Daniel? Eduarda? Esther? Eduarda? Esther? Esther está presente. Fabiano? Presente. Fábio? Francisco? Adassa? Igor? Abrantes? Igor Guerra? Igor Presente. Henrique? Os três estão aqui. Olivia, Oi. quando você chama Esther, o nome dela é Esther, tá? É porque talvez você confunde, tá bom? Não entendi. Não é porque chama ela de Esther, é Esther, entendeu? Ah, sim. Tá bom? Agora eu entendi. Tá bom, obrigada. Os Júlia? três Eagles estão, viu? Ô, Tá. Lívia, Oi. eu tô presente, tá, Ana Carolina? Que eu fui separar o almoço da Júlia, da minha filha. Tá joia. Júlia? Obrigada. Nada. Juliana? Juliana presente. Larissa? Laura? Laura Marina? Laura Jorge, tá aí a Marina? Lucas? Luma? Marcelo?
Milena, Naira, Pablo, Pedro, Rafael, Presente. Rafael Maduro Rafael Maduro sou eu, presente. e o de Souza. Ah, tá aqui, Queiroz. Roberta, Rodrigo Presente. e Vinícius. Ô, gente, então, só para a gente finalizar aqui esse conceito, né, de metabolismo, na verdade, para a gente continuar aqui o que a gente estava conversando, falar um pouco... Oi. Rapidinho, a Brenda pediu pra te avisar que ela tá presente, ela não sabe se a mensagem dela chegou, porque a internet dela tá ruim. Aí ela acha que você falou que Eu ela vou não ver tá no presente. finalzinho da aula aqui, deixa eu só terminar esse conceito, que eu libero o resto do pessoal. Põe no chat para mim fazer um favor, a Brenda, né? Tá, Olhar ali. coloco sim. Obrigada. Que aí eu vejo, depois que eu liberar o pessoal. Então, gente, vamos falar um pouquinho dessas reações de fase 2, que são diferentes do que a gente falou da reação de fase 1, então são reações anabólicas, porque elas vão, então, adicionar um grupamento, normalmente é um grupamento que a gente chama de glicuronídeo, um grupamento um pouco mais volumoso, mas mesmo assim mais hidrossolúvel, mais polar, tá? E aí, normalmente, esse conjugado resultante, ele vai ser quase sempre inativo. Por quê? Aqui eu até mostro para vocês do porquê, né? Vamos olhar aqui essa molécula, olha o tamanho que ela fica, tá vendo? Quando o corpo adiciona esse grupamento glicuronídeo nela. Então, ela fica muito mais volumosa. E aí, a molécula do fármaco tem uma dificuldade danada de se ligar ali no sítio ativo e promover o efeito farmacológico dela. Então, por isso que, na maioria das vezes, a gente vai ter uma perda de ação, né, do fármaco que passa pela reação de fase 2. Mas lembrar que se a molécula já tiver esse grupo hidroxila, ou tiol, que tem o enxofre, ou um grupamento amino, que tem amônia, que são os grupamentos de ataque, que, na verdade, aonde esse glucuronídeo, esse grupamento volumoso mais polar vai ser adicionado, ela não precisa passar pela fase 1. Ela já é um fármaco suscetível. Então, como eu falei com vocês, o que vai depender o que vai dar essa suscetibilidade do fármaco à reação de fase 2? É a presença desse grupamento, desse grupo de ataque, tá? Basicamente, a reação de fase 1 acontece no fígado. As reações de fase 2, elas já podem acontecer em outros órgãos também, tá? Em outros locais, por exemplo, como no pulmão, no rim, primariamente no fígado. Mas não existe a possibilidade de elas acontecerem também em outros locais dentro do corpo, tá bom? Então, a gente tem aí, dentre essas reações, né, as enzimas que são microssomais e as que não são microssomais. Então, quando a gente fala de enzima microssomal, é um processo de separação. Então, quando você pega esse conjunto enzimático, centrifuga, né, aquelas que ficam mais retidas, né, que acabam decantando, né, acabam ficando, no fundo, a gente chama de enzimas que são microssomais e as enzimas que não são microssomais. Então, na verdade, são enzimas que são a nível de intracelular, a gente conversou, e enzimas que estão a nível extracelular, aí na circulação. Então, nem todas reações, né, como a gente falou, de fase 2, principalmente, acontecem no fígado, porque a gente também tem enzimas em outros locais. E aí, um exemplo das enzimas que não são microssomais, ou seja, não estão dentro das células, não estão no hepatócito, mas estão na circulação, a gente já falou, né? A álcool-desidrogenase, que vai degradar o etanol. Então, por que inclusive, a gente tem, né, quem bebe muito acaba tendo ressaca? Esse acúmulo aqui de acetaldeído. Então, a álcool-desidrogenase que está na circulação, ela é uma enzima que vai, inclusive, ser dependente de glicose. Por isso que toma glicose, né, às vezes a pessoa está muito alcoolizada, toma glicose, essa glicose ela vai para aumentar o metabolismo mesmo do etanol. E aí, esse acúmulo de acetaldeído, que é o que gera ressaca também, mas é uma enzima que está na circulação, não está a nível hepático só, não. Tem metabolismo de etanol a nível hepático, tanto que o etanol, por ele ter um metabolismo hepático muito intenso, a gente vai ver que ele interage com muitos fármacos.
O próprio paracetamol é um fármaco que é hepatotóxico. Se ele é hepatotóxico em grande quantidade, se eu tomo junto com álcool, que é uma substância que também precisa ser muito metabolizada via hepática, é claro que eu vou ter interação, né? É claro que eu aumento o risco de hepatotoxicidade do paracetamol. Então, essa associação não deve ser feita. O paciente não deve tomar o paracetamol junto com o etanol, porque isso aumenta muito o risco de hepatotoxicidade, né? A xantina, como eu já falei para você, algumas monaminas, a gente vai ver monamina no finalzinho do período, quando a gente já estiver falando em transmissão adrenérgica, colinérgica, né? Dentro das monaminas, a gente tem noradrenalina, adrenalina, dopamina. Algumas dessas catecolaminas, que são aminas com núcleo catecol, são metabolizadas também na circulação, não necessariamente pelas enzimas microsomais, tá bom? Essas reações a gente vai passar do citocromo. E aí, gente, só para a gente finalizar, vou falar um pouquinho para vocês de indutor e inibitor na próxima aula, e aí a gente finaliza aqui, essa aula inicia a próxima, mas para a gente falar que só da denominação das CYPs é aquilo que a gente conversou já. Então, a CYP é o nome dela, e aí todas elas vão ter essa denominação. Então, a 1 vem da família, que existem 14 famílias, então a gente tem CYP de 1 a CYP 14. A letra vem da subfamília, que existem mais 30 descritas em humanos, e 2 é a enzima específica. Então, saber que ela tem essa denominação aqui, na verdade, quem especificamente ela é, né? Então, CYP1A2 é enzima específica dentro daquela família de enzimas. É importante a gente guardar algumas para guardar aí a questão do metabolismo dos fármacos. Tá, joia? Até aqui vocês têm alguma dúvida, meninos? Tá, joia, então. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus, até semana que vem. Eu vou pedir para vocês, por favor, olharem a atividade, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem que semana que vem a gente conversa ou entre em contato comigo, tá? Para vocês poderem realizar, tá bom? Ô, Lívia, Oi. é só uma atividade só, né? Isso. Eu achei melhor postar uma só, com tudo, tá? Do que, às vezes, 2 arquivos, porque fica mais confuso na hora de anexar. Mas é uma só. Bom? Então tá, obrigado, viu? Ótimo, então. Obrigada a vocês. Bom almoço. Até semana que vem. Tá. Até. Tchau, tchau. Tchau.